Meu nome é Altarlene, sou professora de língua portuguesa e o tema da nossa aula hoje é a estrutura da oração, ordem direta e ordem indireta de uma oração. Nós vamos ver agora a estrutura da oração. Nós temos a estrutura direta, que é a estrutura convencional, e temos a estrutura indireta, ou seja, nada convencional. Vejamos. Ordem direta de uma oração. Nós temos o sujeito, o verbo e o complemento. Vejamos. A criança necessita de carinho. Sujeito, a criança necessita de carinho. Eu tenho predicado. Então vejamos. A criança necessita. A criança, sujeito. Necessita, verbo. De carinho, complemento. Então essa é a ordem direta da estrutura de uma oração. Agora nós temos, vamos ver um outro exemplo. Os homens cumprem seu destino de passantes. Então a ordem direta é sujeito, cumprem, verbo, seu destino de passantes, complemento verbal. Então essa é a ordem direta. Agora, a ordem indireta de uma oração, nós mudamos estes elementos convencionais de lugar. Por exemplo, de carinho necessita criança. Vamos pegar o primeiro exemplo. O meu sujeito é a criança. O sujeito está no final da oração. Necessita é o verbo, continua no mesmo lugar. E no início da oração veio o complemento verbal. Eu digo que é uma ordem indireta. Olha a diferença. A criança necessita de carinho, ordem direta. De carinho, veio primeiro aqui no caso o complemento. De carinho necessita a criança. Viu que eu mudei a ordem das palavras, dos termos de lugar? Isso eu chamo de ordem direta. Seu destino de passantes cumpre os homens. Então, seu destino de passantes é o meu complemento, que estava no final da oração, ele veio primeiro, no primeiro lugar aqui. Cumprem, o verbo permanece, os homens. Então, na verdade, os homens cumprem seu destino de passantes. Nós mudamos os homens cumprem seu destino de passantes para seu destino de passantes cumprem os homens. Então, a ordem indireta. E vice-versa, pode vir o verbo primeiro, necessita de carinho a criança. Tanto faz. Isso é a estrutura da oração, ordem direta e indireta. Então, acabamos de ver na nossa aula a estrutura de uma oração. Então, nem sempre em uma oração vem primeiro o sujeito, o verbo e o complemento. Esses termos podem vir em uma outra ordem, por isso, tome muito cuidado ao achar, quando for procurar o predicado de uma oração. Ele pode vir primeiro do que o sujeito. Ok? Então essa foi a nossa aula sobre a estrutura da oração. Não perca as próximas aulas com a professora Altarlene.